Sejam bem-vindos à aula 2 do módulo 4 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. Nesta aula vamos falar sobre a primeira fase do processo de formação da inteligência, que é a necessidade de conhecimentos. Vamos também fazer uma breve introdução sobre as possibilidades do estado da mente do analista da inteligência. O processo de formação da inteligência se inicia com a necessidade de conhecimento que deve ser produzido para atender a necessidade do usuário que, conforme estudamos na aula anterior, pode estar inserido em um contexto político, estratégico, tático ou operacional. Então, o usuário ou destinatário de um conhecimento pode ser um colaborador ou uma autoridade operacional, como, por exemplo, chefes e inspetores. Pode ser também um funcionário da média administração, como, por exemplo, um diretor, coordenador, auditor ou secretário. Ou até mesmo pode ser um dos membros da mais alta administração, como presidente, diretores e órgãos colegiados. Estes usuários, independentemente do seu nível, têm algo em comum. Todos irão se valer do conhecimento para subsidiar o seu processo decisório. A Senasp ensina que existem 4 situações em que o conhecimento é produzido pela agência de inteligência. A primeira situação é para atender um plano de inteligência. A segunda é para atender uma solicitação de uma agência congênere. A terceira é para atender uma determinação da autoridade competente. E a quarta, por iniciativa própria do analista. As necessidades de conhecimento de inteligência são as mais variadas possíveis, podendo ser desde a identificação de riscos, ameaças, vulnerabilidades, perigos, até a identificação de possibilidades, oportunidades e de cenários prospectivos, seja para uma pessoa, organização ou até mesmo para os seus adversários. Na maioria das vezes, o operador ou o setor de inteligência do setor público ou privado é apenas notificado. Ele recebe ou fica sabendo apenas da demanda do conhecimento. Como, por exemplo, podemos mencionar a possibilidade de fuga no presídio, a possibilidade de um ataque criminoso, que pode ser um roubo a banco, um homicídio, tráfico de drogas ou de armas, a possibilidade de greves, protestos, manifestações ou paralisações, a intenção de desenvolver um novo projeto, ocorrências de segurança de natureza policial, acidente ou incidente do trabalho, possibilidades de alterações na legislação, riscos provenientes de atos humanos ou de fenômenos da natureza e por aí vai. Quando o operador ou setor de inteligência recebe ou fica sabendo dessas demandas de conhecimento, ele mesmo deve elaborar um planejamento de trabalho que responda a algumas perguntas básicas. Por exemplo, o que está acontecendo ou o que pode acontecer? Onde? Qual é o local dessa suposta ou possível ocorrência? Como que o fenômeno ou evento se materializou ou pode se materializar? Quando aconteceu ou pode acontecer? Quais meios foram ou podem ser utilizados para materializar o evento? Quem é ou quais são os responsáveis ou as pessoas envolvidas direta ou indiretamente? Quais são os aspectos conhecidos e quais são os aspectos a conhecer sobre o fato ou situação? Essas variáveis não são fixas, não são aplicáveis para todas as realidades. São apenas exemplos de questionamentos que auxiliam o profissional da inteligência a elaborar um bom planejamento para desenvolver o seu trabalho. O profissional da inteligência deve estar sempre comprometido com as técnicas acessórias, aplicáveis ao contexto em análise e com a verdade. Consideramos técnicas acessórias as análises criminais, análise de riscos e análise de vínculo que podem auxiliar o analista da inteligência na produção de conhecimentos. O que diferencia o conhecimento gerado pela atividade de inteligência das informações emanadas de outras fontes é exatamente o rigor metodológico utilizado durante a produção do conhecimento.
A produção de conhecimento de inteligência utiliza uma metodologia própria, comprometida com a verdade, onde não há espaços para ações meramente intuitivas ou para a realização de procedimentos sem a orientação racional. Essa metodologia própria afasta o emprego de simples intuições e opiniões pessoais, que são tendenciosas e, ao final, apresentam conhecimento de conteúdo lógico e confiável. As técnicas acessórias contribuem para o sucesso da atividade de inteligência. A Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública elenca pelo menos 3 ferramentas acessórias de análise. A primeira técnica acessória é a análise de vínculo, que consiste em uma técnica de importação, depuração, organização, interpretação e diagramação de dados que permite ao usuário detectar padrões e relacionamentos existentes entre os elementos do objeto da análise. A segunda técnica acessória é a análise de riscos, que se refere ao processo de identificação, quantificação e análise de riscos e vulnerabilidades de um contexto com os respectivos apontamentos das alternativas para mitigar e controlar os riscos e as vulnerabilidades. A terceira técnica acessória é a análise criminal, que visa identificar padrões do crime e correlações de tendências da violência e da criminalidade, para assessorar o planejamento de políticas públicas que são destinadas à prevenção, controle e repressão da criminalidade. A Senasp nos ensina que no mundo da inteligência, a verdade significa a convicção do analista de inteligência em relação a determinado fato ou situação. Assim, a verdade é construída mediante um trabalho intelectual com evidências que levaram o analista a perceber determinado fato e produzir conhecimento para amparar decisões. Durante a produção de conhecimentos, à medida em que os dados vão sendo processados, o analista de inteligência pode se deparar com 4 níveis de convicção em relação ao objeto de análise. Esses níveis de convicção são conhecidos como o estado da mente em relação à verdade, que podem ser expressados por meio da certeza, da opinião, da dúvida ou da ignorância. A certeza é o estado em que a mente, baseada em evidências irrefutáveis, tem plena clareza acerca de um fato ou situação e, em razão disso, apresenta o conhecimento como sendo a verdade suprema e absoluta. A opinião é o estado em que a mente possui certo receio de se enganar quanto a um determinado juízo de valor e, por isso, se expressa apenas por meio de indicadores de probabilidades. A dúvida é o estado em que a mente tem razões para aceitar ou refutar determinado fato ou situação. E, em razão disso, deve-se abster de emitir qualquer juízo de valor e apenas permanecer restrita aos fatos da realidade observada. Por último, a ignorância é o estado da mente caracterizado pelo desconhecimento ou pelo conhecimento apenas parcial do objeto em análise. Portanto, jamais deve produzir conhecimentos neste estado mental, pois no estado de ignorância não é possível subsidiar qualquer processo decisório em uma perspectiva técnica. Muito bem, senhores. Vamos então agora para o resumo da aula. Nesta aula, conhecemos as 4 situações que sinalizam a necessidade de produzir conhecimentos. Conhecemos os principais questionamentos que podem ser feitos para balizar o planejamento de produção de conhecimentos. Aprendemos que a análise criminal, a análise de riscos e a análise de vínculos se constituem em técnicas acessórias que podem auxiliar o analista de inteligência na produção de conhecimentos. E, por fim, conhecemos os 4 estados da mente humana em relação à verdade durante a produção de conhecimentos, e a hipótese em que nunca se deve produzir conhecimentos ou emitir juízos de valores. Na próxima aula, vamos falar sobre o planejamento para a produção de conhecimentos. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula!